E aí, pessoal, tudo bom? Esse aqui, mais ou menos, que é o terceiro vídeo aí, provavelmente o último aqui dessa aula, em que eu vou colocar para vocês alguns exemplos, exercícios resolvidos, né, básicos com seno e cosseno. Inclusive para vocês poderem fazer os exercícios do livro, né, para não se deparar pela primeira vez com aquele tipo de coisa. Então, uma coisa básica, super básica, é calcular. Tá? Vai pedir assim, ó, calcular, determine, resolva. Voltamos àqueles enunciados clássicos, né? Calcular seno e cosseno. Então, vamos dar aqui um exemplo com graus, com radianos e um que tem que usar a tabela. Então, aqui, olha, vou fazer aqui uma letra A, ó. Eu vou falar assim, olha, qual que é o seno? Você vai ter que calcular o seno de 315 graus, tá certo? Então, 315 graus é um valor que está no quarto quadrante. Se a gente olhar o resumo que eu dei para vocês, olha aqui, ó. Quando a gente vai fazer um cálculo de seno, cosseno ou mesmo tangente depois, você tem que se preocupar com os sinais, ó. Depois dos sinais, fazer a redução e depois olhar a tabela de valores notáveis. Se não estiver aqui, aí você tem que pegar uma tabela mais completa. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. 315 graus, vamos ver aqui o que é importante. A primeira coisa que você vai fazer, ó, primeira coisa, ó, você vai olhar qual que é. Opa, esse primeiro ficou medonho. Vou fazer de novo aqui, ó. A primeira coisa, você vai olhar o sinal, tá? Você vai ver qual que é o sinal dele. Então, se o seno está no quarto quadrante, ele é o quê? Negativo nesse caso. Então, vou colocar aqui o sinal para não esquecer, negativo. Se for positivo, eu costumo colocar o mais, porque daí eu lembro que eu analisei o sinal. Depois você fala, será que eu já analisei o sinal? Não, então eu costumo colocar. Então, esse seno vai ser igual a um outro seno, tá? Um outro valor de seno que é simétrico a esse lá no ciclo, né? Que é simétrico a esse. Agora, a segunda coisa é você fazer a redução, para ver qual que é esse valor simétrico a ele lá no primeiro quadrante. Então, a segunda coisa, ó, eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, vou reduzir ao primeiro quadrante. Então, eu vou olhar o quê? 315, cadê o meu resumo? Meu resumo está aqui, ó. Então, vamos lá. 315, ele está onde? Ele está no quarto quadrante. Então, ó, quarto quadrante, ele está aqui, ó. Quarto quadrante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer 360 menos esse ângulo do quarto quadrante e vai dar o x, que é o correspondente simétrico lá do primeiro quadrante. Tá certo? Então, eu vou voltar aqui. Tá difícil acertar isso aqui. Então, vamos colocar. Eu vou fazer o quê? Na redução. Eu vou pegar. Aqui eu já vi que ele é negativo. Opa! Aqui eu já vi que ele é negativo, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 360 menos 315 graus, que é o valor como se tivesse lá, vai dar 45. Tá? Vai dar 45. Então, o seno de 315 graus é exatamente igual a menos o seno de 45. Aí eu vou para a terceira e última parte, que é você pegar os valores, né? Que é para realmente chegar agora na resposta final. Então, eu vou pegar os valores. 45 graus é um valor tabelado. Se ele é um valor tabelado, você não precisa procurar numa tabela especial. Então, você vai aqui no seu resumo. Vamos lá, você vai abrir, ó. 45 graus, eu estou falando de seno, né? Então, olha, seno de 45 graus, ó, 45 graus ou π sobre 4, seno é raiz de 2 sobre 2. Aí é fácil, porque tanto o seno como o cosseno de 45 graus, ambos valem raiz de 2 sobre 2. O ciclo mostra isso. Então, eu volto para cá, eu vou colocar agora a conclusão final do exercício. Então, deixa eu mudar aqui de cor, eu vou colocar aqui, vai dar menos, opa, ele é negativo, continua negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Só para a gente lembrar, eu coloquei aqui ainda 315 graus, ele está mais ou menos por aqui, ó. 338, 327, 310.
Ó, 19, 14, é mais ou menos por aqui, ó, um pouquinho mais para cima. É quase 15 graus, né? Porque vocês já viram que isso aqui é chato, mas é mais ou menos isso, só para vocês terem uma noção. Ó, 315, faz quanto quer dizer aqui? Então, ó, ele está aqui, ó. Então, o seno, desculpa, é essa linha aqui, ó. Então, ela está aqui em cima. Então, ele vai ser simétrico a um valor aqui em cima, né? Que vai ter o mesmo seno, só que positivo. Só como ele está lá embaixo, eu vou pegar o simétrico dele, que aqui no caso é 15 graus, e vou jogar aqui para baixo, tá certo? Então, por isso que ele é negativo. Se ele estivesse aqui em cima, você veria isso aí de forma bastante clara. Então, eu vou tirar aqui e vou voltar para cá, aonde eu estava fazendo, se assim ele permitir. Tudo bem? Então, veja que é fácil. Ó. É só você seguir essa ordem. Faço primeiro o sinal, ó. Feito o sinal, faço a redução. Feito a redução, eu vou para o valor. Tá? Não tem o que errar, receita de bolo. Tá? E se fosse um valor que tivesse mais que uma volta, um arco côngruo, aí eu tinha que achar a primeira determinação, depois a gente vai fazer uma listinha disso. A primeira determinação, e daí fazia toda essa sequência. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo aqui de cosseno, por exemplo, mas mexendo com radianos, que eu acho mais fácil, viu? As pessoas não gostam de radianos, mas eu acho mais fácil, ó. Cosseno de 5π/6, por exemplo. Então, aqui, a primeira coisa é ver o sinal. Aonde que fica 5π/6? Eu já passei para vocês lá naquelas aulas anteriores, né? Até coloquei a gravura, etc., né, do ciclo, mas a gente pode pensar aqui, ó. Você vai ter assim, ó. No primeiro quadrante é π/6, basta pegar a parte de trás. 1 antes de 6, 5π/6. 1 depois de 6, 7π/6. 1 antes do dobro, que é 12, 11π/6. Está aqui a cola, segredo do sucesso. Então, o cosseno, quais são os sinais? Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, esse cosseno vai ser o quê? Negativo, ó. Tá? Ele é negativo. Ele está 5π/6, é um arco do segundo quadrante. Agora eu vou ver qual que é o simétrico dele no primeiro para poder pegar o valor. Aí basta ser igual ao outro cosseno, basta pegar o valor original lá. Então, olha, você veja aqui, ó. A hora que eu pego o cosseno, deixa eu até trocar de cor aqui, ó. A hora que eu pego aqui o cosseno e projeto, é esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, eles são numericamente iguais, em termos de valor absoluto eles são iguais, só que um é positivo e outro é negativo, se a gente for ver sem ser em valor absoluto. Então, o que eu faço? Primeira coisa, olhei o sinal, localizando que quadrante que ele está. Depois, eu vou pegar o simétrico no primeiro. O simétrico é só aquele lá. Agora eu leio a tabela. Tá? Igual, deixa eu mudar a cor aqui de novo. Igual, daí vai dar menos, né? Porque tem um sinal negativo lá, menos, a não ser que fosse menos com menos, mas é menos. Aí cosseno de π/6. π/6 é 30 graus. Agora não vai me escrever 30, que eu não perguntei quanto que é π/6 em graus. Eu quero saber quanto é o cosseno de 30. Daí, olhando na tabela, cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é igual, o cosseno de 30, o que ele é? Raiz de 3/2. Tá? Mais para frente, a gente vai ver por que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vai ser a próxima coisa, né? Que é a relação entre seno e cosseno. Aí vocês vão entender isso. Mas veja como é facinho? Uma letra C aqui, para a gente terminar esses exemplos aqui de cálculo de valores. Vamos supor que o cara põe lá, seno de 117 graus. Receitinha de bolo, né? Primeira coisa, olha o que? O sinal. O sinal, tá? Aonde que está 117 graus? Está no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante, o que ele é? Positivo. Então, eu vou colocar aqui um mais para eu não esquecer. Precisa colocar mais? Aí não, a gente já aprendeu lá no fundamental que o sinal positivo não precisa vir na frente do número. Mas eu coloco por quê? Porque eu já vou saber que eu analisei o sinal, tá? Que eu já fiz a análise do sinal. Então, o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Agora, eu vou fazer a redução. Tá? A redução a gente já viu na outra aula, né? Naquele resumo, né? Ó, sempre dá uma olhadinha nesse resumo, faça o seu também, né? Não precisa ser exatamente esse meu. Ó. No segundo quadrante, você faz o quê? 180 menos o ângulo. Então vamos voltar para cá, ó. Até porque não dá para fazer o contrário. Então ele vai ser igual a um outro seno, tá? Agora é o simétrico no primeiro quadrante. Daí eu faço o quê? 180
tá? Menos 117 graus. Aí você fazendo 180 menos 117 graus, isso tem dado 63. Vai dar 63 graus, ó. Tá? Então, o seno de 117, ele tem o mesmo valor que 63. Porque se você for olhar aqui no ciclo, ó, um vai estar, deixa eu fazer de outra cor, ó. Um vai estar aqui, ó. Opa! Oh, meu Deus do céu. Ó, um vai estar aqui e o outro vai estar aqui, ó. Você vai ter assim essa situação. Então você vai ter assim, olha, esse resultado vai ser igual, ó. Daí eu posso colocar o mais se eu quiser, mas só para lembrar. Aí 63 eu não tenho nessa tabela. Aí, nesse caso desse exercício, eu vou até falar para você, olha a tabela, etc e tal. Então eu vou pegar uma tabela aqui, ó, que eu pus aqui para a gente poder fazer esse cálculo. Eu vou procurar aqui, ó, 63, não é isso? Então, olha aqui, ó, os ângulos, né? Normalmente a tabela vem assim, ó, os ângulos, e aqui o que você quer. Então, aqui, ó, eu vou descer 63 graus. O seno é 0,8910, tá? Então, 63, eu vou pegar o seno 0,8910. Então, vamos voltar para lá, a gente não esquecer. Então, esse valor ficou 0,8910 que ele colocou. Só que precisa de 4 casas? Não, eu falei para vocês que a gente pode usar só 2. Então você faz o arredondamento, não é simplesmente cortar. O arredondamento aqui é 0,89, tá certo? Então viram que fica tranquilo, tá? Você consegue fazer esse cálculo aí consultando a tabela. Agora, valores notáveis, 30, 45, 60 e os seus simétricos, você precisa saber decor. Você precisa saber fazer aquela tabelinha decor. Agora, nesse caso aí, onde você vai ter valores que estão fora dessa tabela, aí tudo bem. Aí você faz uma consulta, ele é obrigado a te fornecer de alguma forma, tá? Ninguém é obrigado a ficar decorando exatamente. Eu sei, por exemplo, o seno de 63, se você for pensar no ciclo, 63 graus, está um pouquinho acima de 60 graus. Tá? Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui, esse alfa 40 e pouco. Não, esse é muito maior. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá quase 60 graus aqui, né? Quase 60. Então, se o seno de 60, na realidade ele é 0,87, porque aqui não deu, porque ó, aqui deveria estar 60, mas não tá. Mas é quase, tá? Então, dá isso aqui. 63 graus está um pouquinho acima, ó. Então ele vai estar um pouquinho acima. No seno, quanto mais para cima, maior o valor. Então a gente tem noção que ele é um pouquinho maior que aquele raiz de 3 sobre 2, que é 0,87. No caso, ele é 0,89. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer mais o outro. Acho que está começando a querer travar isso aí. Isso aí está com cara que eu vou ter que desligar daqui a pouco e dar uma pausa aqui e continuar depois. Um segundo exemplo são expressões. Tá? Às vezes você vai ter expressões, inclusive expressões assim com seno, cosseno, tangente, um monte de coisa. Expressão é tipo aquele exercício lá que você tinha lá atrás, no fundamental, de valor numérico, onde você troca uma expressão pelo seu respectivo valor. Tá? É relativamente simples, desde que você saiba, né, os valores. Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem facinho. Não é tão facinho assim, mas... Então, vamos supor, o enunciado vai ser assim, ó, calcule o valor de y na expressão. Então, o y é igual a 2 vezes, eu peguei aqui uma expressão relativamente simples, ó, seno de π sobre 6 menos cosseno de zero. Como que eu sei se é 0 grau ou 0 radiano? Você olha a bolinha. Se tiver a bolinha lá em cima, é graus. Se tiver 100, é radianos. Mas não faz a mínima diferença, porque aí no caso são iguais. Mais o seno, eu estou pegando esses valores aqui que eu peguei antecipadamente para ficar um cálculo bonitinho, tá? Então aqui é uma fração, ó.
Olha que beleza. Uma fração, aqui embaixo você vai ter cosseno de 7π sobre 4 mais seno de π. Então, o que eu vou fazer aqui? Pacientemente, eu vou ter que substituir todos esses valores que aparecem seno e cosseno, que são valores numéricos. Lembra que isso aí não é ângulo, é valor numérico, tá? De acordo com o valor real dele, tá? Então, nada mais que isso. Então, no começo, tem aluno que gosta de fazer isso. Tem cara que faz direto. Isso aí depende de cada um. Então, eu vou olhar aqui, ó. Seno, como que eu faço isso? De π sobre 6. Seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus, a gente sabe que é meio. Isso aqui você vai decorar que você usa tanto, você vai ver. Cosseno de zero, eu sei que o cosseno de zero, naquela aula onde eu fiz aqui o resumo para vocês, olha aqui, ó, vamos ver as tabelas aqui, ó. Você vai ter o seguinte, ó, o cosseno de zero é 1. Então, mas eu esqueci. Mas lembra que eu fiz a tabela para você. Cosseno de zero é 1. Você vai calcular. O seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu não forcei muito com valores muito fora. Outro que aparece aí, ó, seno de π, tem aquela tabela que nós vimos, né? Seno de π é zero. E o cosseno de 7π sobre 4, esse é o único deles que vai dar trabalho para a gente achar. Então, o que eu faço? A receita do bolo lá, como resolve isso? Primeira coisa, olha o sinal. Aonde que está o 7π sobre 4? Você vai lá naquela sua tabelinha, você vê que 7π sobre 4 está no quarto quadrante. Tá? No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Já olhei o sinal. Segunda coisa, depois que olha o sinal, faz a redução. Então, ele vai ser igual a um outro cosseno, sempre um cosseno é igual a outro cosseno. Só que agora com o arco do primeiro quadrante. O arco do primeiro quadrante é π sobre 4. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso aqui não deveria estar interferindo no exercício. Ó, aqui eu vou fazer uma... Meu Deus do céu. Vou fazer aqui uma linha, né, para não interferir isso aqui. E agora eu vou fazer a resolução. O que eu vou fazer? Então, ó, daqui eu vou vir para cá, fazendo a resolução. Eu vou substituir os valores, tá certo? Ó, vai ficar 2 vezes. Aonde está seno de π sobre 6, eu vou escrever o quê? Meio. Menos o cosseno de zero. Aonde está cosseno de zero, eu escrevo 1. Mais o quê? Mais o quê? Mais o seno de π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Então, essa aqui é a parte de cima da fração. Tudo isso sobre... Lá embaixo, cosseno de 7π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de π. Mais zero, olha que beleza. Mais zero. Agora, vamos fazer os cálculos. Eu estou calculando quanto que vale esse y. Vamos levantar esse troço aqui, tá? Olha aqui, a gente fecha. Ó, daqui eu vou seguir para cá. Tá bom? Então, vamos lá. Y é igual. Aqui, quando eu faço... Deixa eu baixar isso aqui. Quando eu faço 2 vezes meio, tá? Eu vou fazer até de outra cor aqui, ó, para vocês verem. 2 vezes meio, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplificar o 2 com o 2. Então, isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 1. 1. Ó, vai ficar 1 menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Estou fazendo todas as passagens, eu podia fazer direto isso aqui. Sobre raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual. O que eu posso fazer agora? Aqui, ó. Cancelo 1 com 1. Aí sobrou raiz de 3 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Por que eu coloquei isso aqui? Para lembrar. Recordar é viver, não é isso? Então, como que eu resolvo esse negócio? É a primeira fração, ó, dividida pela segunda. Eu vou escrever... Pode ser direto isso? Pode. Pode. Tá? Então, eu estou escrevendo... Eu tirei da forma de fração para uma forma de divisão linear. Como faz uma divisão de 2 frações? Mantém a primeira e inverte a segunda. Não é em cruz? Não! Não sei de onde vocês tiram na cabeça que é em cruz. Não tem nada de cruz aí. Tá? Mantém a primeira, muda de divisão para multiplicação e inverte a segunda.
simplifico 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Raiz de 3 sobre raiz de 2. Posso deixar essa resposta assim? Então, o y deu raiz de 3 sobre raiz de 2. Se for teste, você vai olhar o que está no teste. Raramente, praticamente nunca, a resposta vai estar assim. Por que a resposta não vai estar assim? Porque tem uma raiz no denominador, que é na parte de baixo da fração. Quando você tem uma raiz, um denominador lá na parte de baixo da fração, você precisa fazer o quê? Racionalizar. Tá? Então, o que você faz? Você copia a fração exatamente como ela é, e vai multiplicar em cima e embaixo. Vou fazer de outra cor aqui para você ver. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está no denominador, pela que está lá embaixo. Então você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e vai multiplicar por raiz de 2 embaixo. Tá? Agora você vai fazer a conta usando as propriedades, é bom para lembrar. Então aqui em cima, quando você multiplica duas raízes iguais, tá? Vamos colocar aqui um lembrete. Você pega assim, raiz de A vezes a raiz de B. Então, se tem o mesmo índice aqui, raiz quadrada e raiz quadrada, fica a raiz quadrada de AB, tá? Fica a raiz quadrada de AB. Tudo bem? Então, aqui, o que é? Fica 2 vezes 3, fica a raiz de 6. Então, toda vez que eu tiver uma raiz com os mesmos índices, que é aqueles númerozinhos, por exemplo, 2, você pode multiplicar o de dentro. Aqui embaixo, você tem sempre duas raízes iguais. Então, aqui, eu posso fazer 2 vezes 2, 4, raiz de 4? Posso, mas eu posso pôr direto o seguinte. Quando eu multiplico duas raízes iguais, raiz de A, por exemplo, vezes raiz de A, fatalmente vai me dar a raiz de A ao quadrado. Aí eu corto o quadrado com o quadrado, fica o próprio A. Então, é bom, isso aqui é só um lembrete. É bom você ter isso aqui para você lembrar que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4, que vai ser 2. Então, a resposta final, o y vai ser raiz de 6 sobre 2. Este é o valor que você vai encontrar, tá? A hora que você resolver o teste. Por quê? Não precisa falar para simplificar a fração e não precisa falar para racionalizar. É obrigação, tá certo? Então, racionalização, simplificação é obrigação. Apareceu no raiz do denominador, tem que simplificar independente, tá? Independente de qualquer coisa aí. Tudo bem? Bom, pessoal, seguindo aí, o terceiro exemplo que a gente vai fazer é interessante, sempre aparece esse tipo de coisa, que é a comparação, tá? Comparação. Quando você vai comparar duas coisas em matemática, a gente já, mesmo que o enunciado não fale, você já parte do seguinte princípio, que comparar em matemática é dizer se uma coisa é maior, igual ou menor do que a outra, tá? Então, a comparação, você vai falar se algo é menor, igual ou maior, tá certo? Você vai usar esses sinais. Então, por exemplo, se eu vou comparar um número com outro, 2 e 6, eu quero comparar o primeiro com o segundo. Então, esse primeiro ele pode ser menor que o segundo, pode ser maior e pode ser igual. Acho que ficou bem claro. Então, vamos apagar. Então, a coisa é o seguinte, quando você for comparar, por exemplo, dois senos, dois cossenos, a priori, a primeira coisa é ver se eles estão no mesmo quadrante. Porque daí você vai ter o seguinte, qualquer valor positivo sempre vai ser maior que qualquer valor negativo. Então a primeira coisa é olhar os sinais. O positivo sempre é maior que o negativo. Então vamos supor que eu queira comparar o seno de 80 com o seno de 70. Então eu vou olhar os sinais, a priori, tá? Então eu vou ver o seguinte, os dois são positivos. Então, quanto a isso, os dois estão no primeiro quadrante. Então, qual é o maior? O seno de 80 e o seno de 70. Aí você fala, mas não tem na tabela. Veja só, você não é obrigado a saber valor para saber se uma coisa é menor que outra, ou maior, tá? Não é. Se eu pegar um gráfico, por exemplo, estou fazendo um rabisqueiro aqui para eu apagar. Se eu pegar esse gráfico aqui, você tem essa coluna e tem essa daqui, tá?
Eu não sei os valores aqui, mas se eu perguntar qual delas que é maior, você vai falar que é essa. Tá? Você vai falar que é essa. Você vai, não, se não tiver a medida, eu não sei. Você tem duas pessoas, uma tem essa altura aqui, a outra tem aqui, esse aqui é o individual A, esse é o B. Quem é mais alto, ou A ou B? Ah, não sei, se eu não souber a medida, eu não sei falar. Lógico que você sabe. Então tem coisas que não necessariamente você precisa saber o valor, né, para você chegar nisso. Tá certo? Deixa eu aumentar aqui a tela. Você não precisa do valor para chegar nisso. Tudo bem? Então vamos apagar aqui, que você vai ficar essa rabiscada toda, e vamos ver. Então o seno, tá? O seno no ciclo trigonométrico, deixa eu pegar aqui o ciclo trigonométrico. O seno no ciclo trigonométrico é essa linha aqui, ó. Vou pegar a caneta vermelha. O seno é essa linha aqui, ó. É a linha vertical aqui, ó. Ó. Essa linha aqui é o seno, tá vendo? Então, se eu desenhar ela aqui fora, ela é uma linha que vai, ó, do 1, 0 e menos 1, tá certo? Então, aqui, por ela ser uma linha vertical, é muito fácil. Numa linha vertical, qualquer ponto, ó, num gráfico, deixa eu limpar isso aqui que ficou. Num gráfico desse, sempre que eu tiver dois pontos, independente de quem eles sejam, ó, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Sempre o ponto de cima é maior que o ponto de baixo. Então, numa escala numérica vertical, sempre o valor que está em cima é maior que o valor que está embaixo. Isso é regra. Como o valor positivo é maior que o negativo. E numa escala horizontal, assim, ó, nessa escala horizontal, sempre o valor que está mais à direita é maior do que o que está à esquerda. Tá? Então, isso é regra. Isso é regra. Vertical, tá? Vertical, o eixo Y. O de cima sempre é maior que o de baixo. Sempre. Eixo horizontal, que é o x, que é o cosseno, nesse caso, o valor da direita sempre é maior que o valor da esquerda. Então, isso é útil? Muito. Então, vamos aqui, ó, seno de 80 e seno de 70. Deixa eu pegar aqui um auxílio do GeoGebra, aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, olha, vou colocar aqui, esse aqui é melhor porque ele dá para a gente uma medida mais exata, né? É 70 e 80, né, que eu estava fazendo. Aqui é assim, é só você falar que o troço dá pau. É o fim do mundo, viu? Então você vai ter a seguinte coisa, ó. Vamos pôr aqui, ó. Então você vai pegar, por exemplo, aqui ele falou que é 50, 70 e 80 que eu falei, não? 70 graus. 70 graus, se isso aí estiver certo, né? A gente imagina que esse desenho está certo. Deixa eu mexer aqui, ó. 70 graus, deixa eu pegar o laser, tá aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Se eu pegar 80 graus, ele vai estar bem mais para cima. Tá? Ele vai estar, a projeção dele vai ser mais em cima, ó. 78, 79, 80. Ele vai ficar mais em cima. Então, tem muita escala, mas desenhando aqui no rascunho, tá? Sem pensar muito aí na escala. Então, vamos pegar aqui, olha, eu não volto a falar, não estou pensando muito na escala. Deixa eu limpar a página aqui. Então, aqui, vamos limpar. Boa vontade eu tenho, né? Então, aqui, ó. Vamos supondo, tá? Que 70 graus está aqui, ó. O arco aqui onde chega. E 80 graus está aqui. Na hora de projetar, o 70 ele vai estar embaixo, o 80 vai estar em cima, tá certo? Então, se o cara que está em cima, ele vai ter uma projeção maior do que o cara que está embaixo. Então, aqui a gente vai concluir de cara que o seno de 80 ele é um número maior que o seno de 70, embora eu não saiba exatamente quanto que ele é. Eu tenho uma noção, porque olha aqui, a minha noção é o quê? Eu sei que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é 0,87. Então eu sei que esses dois valores aqui, 70 e 80, o seno de 70 e 70 e 80, tem que ser alguma coisa maior que 0,87. Tá certo? A mesma lógica eu vou usar para o cosseno e assim por diante. Mas vamos continuar esse aqui. Tá? Esse aqui. Um outro exemplo aqui, ó, letra B. Supõe agora que eu tenha seno de 200 graus e seno de 280 graus. Cuidado para você não olhar só valor. Ah, o 200 é menor que o 280. Nós estamos falando de circunferência
A gente não sabe exatamente quem está em cima, quem está embaixo, como pode ficar essa coisa. Então é bom a gente olhar, é bom você imaginar. Então eu falei 200, então aqui, olha, deixa eu apagar esse negócio aqui, 200, se aqui é 180, ó, aqui é 180 graus, 200 deve estar mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos 200 graus, tá? Então ele vai projetar, a hora que ele projetar, esse ponto aqui é o valor do seno, beleza? Agora, 280, aqui embaixo é 270 graus, não é isso? É. Então, 280, ele está mais ou menos por aqui. Então, na hora que projeta, olha aqui, ó, ele vai vir para cá, ó. Então, se eu for colocar, se eu pensar em 200 graus e 280, vamos voltar para cá de novo, ó. Vou pensar, ele vai até 200, esse cara aqui, ó. Ó, 200 graus. Opa. 200 graus. Olha o que está acontecendo em 200 graus. Ó, aqui é 200 graus, ó. Esse aqui é o seno. Tá vendo, ó? Esse aqui é o seno. Ele vai estar nesse ponto. Olha bem, ó, esse ponto. Agora vamos andar para 280. Olha o que vai acontecer em 280. Ele vai sair daí, vai chegar aqui, ó, 270, vai andar um pouquinho, vai parar no 280. Olha como a projeção ficou bem mais embaixo. Então, na realidade, o maior valor vai ser o seno de 200. Então, o seno de 200, ele de fato, ele é maior do que o seno de 280, tá certo? Então, você faz essa comparação, vendo que ele vai ficar. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Cosseno de 50 graus e aqui cosseno de 130 graus. Ah, e se esqueceu de olhar os sinais, né? Porque aqui ela está meio na cara. Então, vamos ver aqui, ó. Cosseno de 50 está no primeiro quadrante, ele é positivo. Cosseno de 130 está no segundo. Aqui não tem que discutir. Um é positivo ou negativo. O positivo sempre é maior. Acabou. Tá? Viu como ficou fácil? Quando tem. Pena que não acontece sempre isso. Aliás, esse aqui, ó. Cosseno de 170 e cosseno de 190. Vamos para o nosso rascunho. Aqui, ó. Sempre vai o rascunho. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, não precisa ter lá grande precisão. Esse daqui é 180 graus, estou exagerando. 10 graus antes, você teria 170, também estou exagerando. 10 graus depois, você teria o quê? 190. Os dois estão do mesmo lado. Opa. Os dois estão do mesmo lado, então os dois são o quê? Negativos aqui em relação ao cosseno, estou falando cosseno. Só que esse daqui, 170 até 10 graus para cima, 190 até 10 graus para baixo, ou seja, eles estão perfeitamente o quê? Alinhados. Então o que acontece? O cosseno de 170 é igualzinho ao cosseno de 190. Então nesse caso eles são o quê? Iguais, tá? Eles são iguais. Tá vendo? E ambos são o quê? Negativos. Aqui eu não coloquei, mas ambos aqui são negativos. Mas sempre lembrar, ó, o seno é a linha vertical. Então o de cima sempre é maior que o de baixo. Quando você tem uma linha horizontal, que é o cosseno, o da direita sempre é maior que o da esquerda, tá? Muito bom. E aqui, para terminar, quando for seno e cosseno junto, aí precisa se virar, né? Ó, seno de 40 e cosseno de 40. Você tem que se basear em alguma coisa para se virar no teu esboço. Vamos pensar uma coisa assim, 45 graus. 45 graus divide 90 no meio. Então aqui, ó, estou dividindo exatamente no meio, que é 45. Então 40 está um pouco embaixo. Então eu projeto para cá e eu projeto para cá. Só de fazer isso dá para se tocar o quê? Aqui é o seno, aqui é o cosseno. Tá? Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Qual das projeções que é maior? A do cosseno. Tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou colocar só a letra. Vou apagar o seno, vamos colocar só a letra. Aqui é S de seno, aqui é C de cosseno. Agora vamos fazer assim, ó. Em azul aqui, ó, é o cosseno. E agora, em verde, é o seno. Olha só, qual deles que é maior só de olhar? Só pode ser o cosseno, tá? Então aqui você vai ter que o seno de 40 é menor
que o cosseno de 40. E ambos são positivos, porque todos os valores no primeiro quadrante são positivos. Tá bom? Vamos quase terminando, vamos para o nosso quarto exemplo. Paciência, pessoal, precisa ver bastante coisa, porque a gente está matando toda essa teoria de seno e cosseno. Aí já tira isso da frente, é fazer exercício e se virar. Eu vou adiantar um pouco a matéria e já ver nessa parte, que é a parte das equações. Tá? Isso aqui é muito importante. As equações trigonométricas, tá? Já nome difícil aí, ó, coisa fácil, mas nome difícil. Quem vê fala, nossa, o cara está aprendendo coisa dificílima, equação trigonométrica. O pessoal não sabe fazer equação de segundo grau, fala em Bhaskara, né? Imagina trigonométrica. Então vamos ver aqui um exemplo. Então vamos supor, ele fala assim, ó, resolva a equação ou encontre o conjunto de solução da equação. Então ele quer que você, ó, eu vou colocar até para você lembrar. Toda equação você tem que fazer o quê? Encontre. Oh, que feio esse R aqui. Encontre, ó, o conjunto solução das equações. Vai que eu vou fazer mais de uma, eu sou chato. Então vamos lá. Agora, informação. Universo, então aqui eu vou apagar esse A, porque aqui é só enunciado. Universo igual de 0 até 2π. Então a primeira coisa é analisar esse universo. O que quer dizer universo? Numa equação, para resumir rápido, vocês já aprenderam isso, eu já falei, você tem o universo, você tem a equação e tem o conjunto solução. Então, o universo são todos os valores que você pode usar para resolver aquela equação. Então, é como se tivesse uma caixa com muitos números lá dentro. Eu falo assim, a solução tem que sair de dentro da caixa. Se a solução não estiver na caixa, o seu conjunto de solução é vazio. Então, você tem o universo, aí você resolve a equação, e aqui nessa caixinha do solução, você vai tirar o número daqui do universo e vai pôr aqui o que resolve. Se não tiver nada aqui, a solução é vazio, tá bom? Lembraram? Quiser dar uma pausa e anota. Isso aqui é importante. Vamos apagar isso aqui, que senão fica muito poluído esse desenho. É como se eu estivesse na lousa, tá? Estou escrevendo na lousa, eu apago. Então, o que quer dizer? O universo é um intervalo de 0 a 2π. Então, é um intervalo que começa no 0, valendo 0, e termina no 2π. Isso aqui depende do autor. Tem cara que coloca fechado nos dois, tem cara que não coloca. Isso aqui quer dizer o quê? Pode ser qualquer valor entre 0 e 2π. Não vale o 2π, mas vale o 0. Ou seja, o que é 0 até 2π? É o ciclo trigonométrico, ó, sai do 0, roda e chega no 2π. Só que não vale o 2π, tá? Não vale o 2π. Então vamos lá. Um exemplo aqui de cara. Seno de x é igual a meio. Então o que mudou na nossa historinha? Normalmente você dá o ângulo e a pessoa fala o seno. Eu falo seno, vou passar o spoiler para vocês. Seno 30, você fala para mim meio, tá? Cosseno 30, você fala raiz de 3 sobre 2. Agora a pergunta mudou. Eu falo assim, o seno deu meio. Qual é o ângulo cujo seno dá meio? Tá? Então a resposta pode estar em graus ou pode estar em radianos. Porque esse x aqui, ele é o arco, ele é o ângulo, tá? Então ele é o arco que dá esse valor ou ângulo. Tanto faz aí, porque ele se confunde nessa situação. Então ele quer saber isso daí. Pode ser em graus, pode ser em radianos. O que normalmente a gente faz? Se o conjunto universo é dado em radianos, eu ponho a resposta em radianos, por uma questão de coerência. Se o conjunto universo está em graus, eu ponho em graus. Então, nesse caso, você vai fazer o quê para resolver a equação? Tabela, meu amigo, tabela. Pego aqui, cadê a tabela do resumo? Está aqui, ó. Quando que o seno dá meio? Olha a cola aqui, ó. Quando o seno dá meio, ó. Quando for 30 graus ou π sobre 6 radianos. 30 graus ou π sobre 6 radianos. Vou colocar essa folhinha para vocês. Tudo bem? 30 graus ou π sobre 6 radianos. Então, vamos voltar para cá, para a nossa equação. Então, vou colocar aqui, ó. Resposta. Eu falo para vocês, quem sabe círculo trigonométrico sabe trigonometria, que você não decora. O bicho que decora vai falar assim, ó, π sobre 6. Tá certo? Mais ou menos. Está incompleto. Essa é uma das respostas. Por quê? Porque quando a gente tem o ciclo, aqui, ó, o ciclo trigonométrico, quem que é o seno? É o eixo vertical.
é o eixo vertical. Então, eu vou até mudar aqui de cor, ó. O seno, na realidade, ele é o eixo vertical, ó. Ele é esse aqui em vermelho, tá certo? Então, toda vez que eu for resolver o seno, exceto nas pontas, nessa ponta e nessa, que é um valor só, sempre vai ter um valor de um lado e um valor de outro. Sempre vai acontecer isso. Sempre, sempre. Então, com exceção do seno de 90, que a gente sabe que o seno de 90 é quanto? É 1. E o seno de 270, que a gente sabe que é menos 1, com exceção desses dois valores, tá? Esses dois ângulos que só tem, todos os outros têm dois valores iguais. Então, o seno de π sobre 6 dá meio, que é esse valor aqui que é meio. Mas também tem o simétrico dele que também dá meio, que é 5π sobre 6. Então a gente vai falar que vai ser π sobre 6 ou 5π sobre 6. Ah, eu adoro graus. Então vai ser 30 graus ou 150 graus. Tá certo? Então eu vou escrever aqui conjunto solução. Vai ser π sobre 6 ou vai ser, você põe vírgula aqui, que nem numa equação de segundo grau, 5π sobre 6. Isso porque eu estou falando numa única volta. Se ele desse duas voltas, teria mais duas soluções, tá? Que seriam aqueles arcos côngruos. Se tivesse 3 voltas, ele teria mais soluções. Estou falando numa volta só para não complicar a vida. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver, ó, a minha circunferência, lembrar sempre isso aqui, ó. Eu estou aqui com a circunferência, esse aqui é o seno. Sempre vai ter um valor de um lado, um valor do outro, um valor de um lado, um valor do outro. O cosseno é a mesma coisa. Só que o cosseno, como essa linha, você vai ter um valor em cima, um embaixo, um em cima, outro embaixo. Deixa eu apagar. É bastante coisa, né? Precisa assimilar isso com calma. Por isso que eu vou dar um tempinho para vocês depois. Mas também você está matando tudo, hein? Estamos matando a pau. 2 cosseno de x é igual a menos raiz de 3. E agora complicou. Não, eu quero calcular quem? O x. Quero calcular o x. Então, eu vou ter que isolar esse cosseno. Passa o 2 para o outro lado. Menos raiz de 3 sobre 2. Acabou o exercício. Aí eu vou olhar o seguinte. Quando eu tiver essa equação, eu sempre... Uma dica que a gente dá também é o seguinte. Ó. Isso aqui é uma outra dica. Você pega a equação... eu estou falando do cosseno. Quais são os sinais do cosseno? Mais, aqui é menos, aqui é menos. Como no seno você tinha mais aqui, menos aqui. Então, se o teu valor é o que? Negativo, quer dizer que um valor está em cima aqui, ó, e o outro está aqui embaixo. Tá certo? Então, as suas respostas estão no segundo e no terceiro quadrante. Tá? Isso é uma dica que eu vi. Que nem aqui no seno. Se o seno deu mais meio, tá? O seno aqui em cima, ele tinha valor positivo aqui, uma resposta está no primeiro quadrante, outra está no segundo. Então é muito importante olhar os sinais. Tá certo? Então vamos lá. Quais são os simétricos que eu estou procurando? Os simétricos que eu estou procurando são o seguinte. Vamos pensar aqui, ó, no primeiro quadrante, quando o valor é positivo. Se bem que eu vou estar querendo um valor que está no segundo e um valor que está no terceiro, mas eu preciso saber no primeiro. Então vamos olhar na tabela quando que o cosseno da raiz de 3 sobre 2? Vamos lá. O cosseno da raiz de 3 sobre 2, aqui, ó. Ó. Nesse caso, quando for 30 graus, ou π sobre 6. Coincidiu igual de cima, não, fiz de propósito. 30 graus, ou π sobre 6. Então aqui vai ser o quê, ó? Quando o cosseno for π sobre 6, tá? Ele vai dar raiz de 3 sobre 2, que é isso aqui, ó. Tá positivo. Raiz de 3 sobre 2 positivo. Só que ele está do outro lado. Então, do outro lado vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Quem são os simétricos dele? A gente já sabe. 5π sobre 6 e o de baixo. 7π sobre 6. Sempre cosseno um em cima, outro embaixo. Conjunto solução, portanto, 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Olha que moleza isso aí. Então já sabe, é só olhar, é só dar uma olhadinha, pessoal, para ver o sinal. Ó, eu nem ia fazer esse aqui, mas vou dar uma de chato, vou fazer. Vamos pensar assim agora, vamos fazer um cosseno positivo? Ó, cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu vou pensar?
Se ele está falando de valor positivo, olha aqui o cosseno. Aonde que o cosseno é positivo? Aonde que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto quadrante. Logo, eu vou ter uma solução aqui e outra solução aqui embaixo. Porque elas vão estar projetando aqui, ó, e vão cruzar no mesmo ponto. Tá certo? Vou até ampliar para vocês entenderem aqui, vou dar uma limpada aqui, ó. Ó, você vai ter um valor em cima e um valor embaixo. E esses aqui são os dois quadrantes que são positivos, tá? Então, eu vou querer ver esses valores. Agora a gente volta para cá. Olhando na tabela, quando que o cosseno no primeiro quadrante dá π sobre 2? Quando for... π sobre 2 não, raiz de 2 sobre 2. Quando for π sobre 4. Logo aqui embaixo é o simétrico dele, 7π sobre 4. Então, meu conjunto solução será π sobre 4 ou 7π sobre 4. Não precisa escrever mais nada além disso. Tudo bem? Olha que moleza. Um último exemplo. Pode ter uma solução só? Pode. Pode. Tá? Então, por exemplo, você tem assim, olha. Cosseno de x igual a menos 1. Aí são os extremos. Tá? São esses pontos que estão aqui. Ó. Este e este. Então, o cosseno é a linha horizontal. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Então, aqui o x só pode ser quem? Só pode ser π. Então, o conjunto de solução aqui é o quê? π. Último exemplo para deixar vocês em paz. Vai falar, oh, até quem fez cara parou de falar. Isso aqui é difícil, hein? Precisa estudar muito. Seno de x igual a 2. Seno de x é igual a 2. Ele quer saber quando que o seno vai dar 2. Ou seja, qual o arco ou qual o ângulo que colocado no lugar de x faz 2. Se errar isso aqui, se aposenta, hein? Você não precisa explicar tudo de novo. Ó, ciclo trigonométrico, 1, 1. Onde que está o 2? O 2 está aqui. Onde que está o 2? Aqui no y. O 2 está aqui. O 2 está fora. Quando que o ciclo trigonométrico vai encostar? Nunca. Nunca. Lembrar isso aqui, ó. Ó, isso aqui é importantíssimo. O seno de qualquer ângulo sempre vai ser um valor entre menos 1 e 1. Então, logo, não existe isto. Como que eu vou escrever? Não existe? Não. Eu vou falar o quê? Solução é vazia. Ou seja, dentro daquela caixinha que tinha os valores do ciclo, eu não encontro nada aqui dentro. Então, eu vou colocar o que dentro da cestinha da solução? Não vou colocar nada. Então, ela fica vazia. Posso escrever assim, ou posso escrever assim, ó. Fazer o símbolo do conjunto e não colocar nada lá dentro. Ou essa bolinha cortada. O que não pode que é feio? Você vai escrever, as pessoas vão rir e falar, puta, esse cara não entende nada, coitado. Aonde que ele estudou? Ó, o cara pega e faz isso aqui, ó. Isso é errado, isso é feio. Não é erro só, é feio. Existem erros, existem coisas feias. Isso é feio. Você faz um troço desse, as pessoas vão dar risada. O que é pior para mim, porque eles não vão falar assim, coitado, esse cara não sabe nada, ele é burrinho. Eles vão falar assim, com quem que esse homem teve aula? Com quem que essa mulher teve aula? Olha só, quem deu um diploma para esse cara? Que escola que ele estudou? Não sabe nada, coitado. Então, não faça essa bobagem, tá? Isso aqui tá errado. Porque esse conjunto aqui não é vazio, ele tem um símbolo lá dentro. Então, ou faz assim, ou faz assim. Você pode escolher, tá bom? Com isso, pessoal, eu já fiz os exemplos que dá para você se virar. Eu vou passar alguns exercícios para você. Tenta fazer esses exercícios, tá? Tenta fazer esses exercícios aí com vontade. Tenta o máximo possível para acertar, que depois eu vou colocar essa correção. É muito importante que você faça esses exercícios, tá bom? Que vocês tenham entendido, que tenham gostado, tá? E nos vemos aí mais. Aí, tá vendo que tá até aparecendo já o negocinho da tela. Já está na hora de acabar, que eu já extrapolei o tempo. Então, falando na boa, quem está prestando atenção, quem está se esforçando, levando a sério, dá para aprender bem. Eu estou descrevendo direitinho, até melhor do que eu faço na sala de aula nos detalhes. Tá? Bem legal. Então, tente entender, tente aprender, porque quem sabe trigonometria, quem sabe ciclo trigonométrico, sabe trigonometria. Quem não sabe, decora fórmula, decora tabela. Então, quem sabe, aprende. Se não aprendeu, vai ter que decorar, vai sofrer.
Então tenta aprender, tá bom? Até mais. Um abraço, beijo para todas aí, todos, saudades, nos vemos por aí. E se precisar, é só falar que eu vou estar à disposição, tá bom? Tchau, até mais.